Não espero que você sinta pena. Não escrevo isto para ser perdoado, mas para descarregar o peso de um segredo que está me sufocando nesta cela fria. Amanhã, a forca será o meu destino, e o que vou contar aqui não é fruto de uma mente doentia, embora eu deseje, do fundo da minha alma, que tudo não passasse de um pesadelo. Desde muito jovem, eu era conhecido pela minha docilidade. Havia algo de quase feminino na minha ternura. Eu amava os animais acima de qualquer ser humano. Havia uma pureza neles que eu não encontrava nas pessoas. Meus pais me cercavam de bichos, pássaros, peixes dourados, um cão fiel, coelhos e até um pequeno macaco. Eu passava horas com eles, alimentando-os, observando o brilho em seus olhos. Casei-me cedo com uma mulher que compartilhava dessa paixão. Em nossa casa, o silêncio era preenchido pelo som de patas e asas, mas, entre todos, havia um que se destacava. Seu nome era Pluto. Pluto era um gato preto de um tamanho incomum. Ele era belo, inteligente e possuía uma sagacidade que beirava o sobrenatural. Minha mulher, que no fundo era supersticiosa, costumava brincar dizendo que gatos pretos eram, na verdade, bruxas disfarçadas que buscavam abrigo entre os homens. Eu ria. Naquela época, a ideia parecia absurda. Pluto era minha sombra. Ele não permitia que ninguém o alimentasse além de mim. Seguia-me pela casa, esperava-me na porta e, às vezes, eu sentia que ele entendia meus pensamentos antes mesmo que eu os formulasse. Nossa amizade durou anos. Mas, então, a doença chegou. A doença de que falo é o álcool. O gin tornou-se meu mestre. Sob seu efeito, minha personalidade começou a apodrecer. Eu me tornei irritadiço, egoísta e violento. Comecei a usar palavras cruéis com minha esposa e, por fim, passei das palavras às agressões físicas. Meus animais, que antes eram minha alegria, tornaram-se alvos da minha frustração. Eu os negligenciava. Eu os chutava. Mas Pluto, eu ainda guardava um resto de respeito por ele. Até que o álcool corroeu até esse último pilar de decência. Certa noite, voltei para casa completamente embriagado, vindo de uma daquelas tavernas imundas, onde o tempo parece não passar. Ao entrar, Pluto tentou me evitar. Ele sentia o cheiro da minha podridão. Aquela rejeição me feriu. Eu o agarrei pelo pescoço com uma fúria descontrolada. Assustado, o gato cravou os dentes na minha mão. A dor foi o gatilho. Senti como se minha alma tivesse saído do corpo e um demônio, alimentado pelo gin, assumisse o controle. Tirei um canivete do bolso do colete. Abri a lâmina devagar. Eu o segurei com força. Ignorei seus miados de terror e, com a precisão de um carrasco, eu arranquei um de seus olhos da órbita. Eu acordei na manhã seguinte com o horror da ressaca e o remorso me queimando o peito. Mas era um remorso fraco. O álcool logo o afogou novamente. O gato se recuperou, mas onde havia um olho brilhante, agora havia apenas um buraco escuro e úmido, uma ferida que nunca parecia cicatrizar totalmente. Pluto fugia de mim. Ele subia nos móveis, corria para os cantos escuros assim que eu entrava no recinto. Eu sabia que ele me odiava, e o meu amor por ele se transformou em perversidade. Há algo no ser humano que o impele a fazer o que é errado apenas porque é proibido. É a perversidade primitiva. Eu queria me destruir. Eu queria condenar minha alma. Numa manhã de sol, com uma frieza que me assombra até hoje, levei Pluto até o jardim. Passei um laço de corda em seu pescoço e o pendurei no galho de uma árvore. Eu chorei enquanto o via lutar por ar. Eu o matei porque sabia que ele tinha me amado. Eu o matei para garantir meu lugar no inferno. Naquela mesma noite, fui acordado por gritos. Fogo! Minha casa estava em chamas. Escapamos por pouco, apenas com as roupas do corpo. No dia seguinte, visitei as ruínas. Tudo fora consumido, exceto uma parede interior,
recém-construída. Havia uma multidão ali, sussurrando. Aproximei-me e quase caí de joelhos. No reboco branco daquela parede solitária, como se tivesse sido gravado por um artista do além, estava o desenho perfeito de um gato gigante. Havia uma corda em volta do pescoço da figura. O horror me paralisou. Tentei me convencer de que alguém havia jogado o cadáver do gato pela janela durante o incêndio e o calor o havia impresso na parede. Mas eu sabia a verdade. O fantasma de Pluto estava me caçando. Os meses passaram. Eu estava na miséria, vivendo em um muquifo úmido. Certa noite, numa taverna ainda mais decadente que a anterior, vi algo sobre um barril de gin. Era um gato preto, enorme. Aproximei-me e vi que ele também não tinha um dos olhos. Pluto? Pensei, com o coração disparado. Decidi levá-lo comigo. Minha mulher o recebeu com alegria, mas logo o meu antigo pavor retornou. Aquele gato era afetuoso demais. Ele me seguia para todos os lados. Ele sentava no meu colo e ronronava de um jeito que me lembrava o som de dentes mastigando ossos. E a mancha branca começou a mudar. No início, era apenas um borrão sem forma, mas, dia após dia, as bordas foram se definindo. Eu olhava para o peito daquele bicho e o que eu via me fazia suar frio. As manchas brancas tinham formado o desenho nítido e perfeito de uma forca. O instrumento do meu futuro castigo estava ali, palpitando no peito do animal. Eu não dormia mais. Sempre que eu fechava os olhos, sentia o peso do gato no meu peito. Ele parecia ter toneladas. O hálito dele era frio. Ele era o cadáver de Pluto voltando para reclamar minha sanidade. A loucura me consumiu. Eu já não era mais um homem. Era uma carcaça habitada pelo ódio. Um dia, precisei descer ao porão da nova casa para buscar lenha. Minha esposa me acompanhou. O gato, como sempre, desceu na frente, quase me fazendo tropeçar nos degraus de pedra. O ódio explodiu como um vulcão. Peguei um machado que estava no canto. Eu ia rachar o crânio daquela besta ali mesmo. Mas minha esposa segurou meu braço. Ela implorou para que eu parasse. Aquela interrupção, aquele ato de piedade dela foi a minha sentença. Com um movimento violento, soltei meu braço e enterrei o machado na cabeça da minha mulher. Ela caiu sem um som. O sangue escorreu pelo chão de terra do porão. Eu não senti pavor. Senti uma calma assustadora. Eu precisava esconder o corpo. Examinei as paredes. O porão era antigo e uma das paredes tinha sido fechada recentemente com tijolos e reboco vagabundo. Com um pé de cabra, removi os tijolos. Coloquei o cadáver da minha esposa em pé dentro da cavidade. Ela parecia uma boneca quebrada. Trabalhei a noite toda. Preparei uma argamassa que imitava a antiga. Recoloquei cada tijolo com um cuidado cirúrgico. Quando terminei, a parede parecia intocada. Limpei o chão. O gato tinha sumido. Finalmente, o monstro tinha me deixado em paz. Pela primeira vez em anos, dormi o sono dos justos, mesmo com um cadáver a poucos metros de mim. 3 dias se passaram. O gato não voltou. Eu estava feliz. No quarto dia, a polícia apareceu. Eles revistaram a casa inteira. Eu os levei ao porão. Meu coração estava calmo. Eu sorria enquanto eles batiam nas paredes e olhavam os cantos escuros. Nada aqui, senhores, eu disse, com uma arrogância diabólica, enquanto eles se preparavam para subir. Vejam como esta casa é bem sólida. Estas paredes são firmes. Para demonstrar minha confiança, peguei minha bengala e dei 3 batidas fortes, secas, exatamente no local onde eu havia emparedado minha esposa. O silêncio que se seguiu durou apenas 1 segundo, mas pareceu uma eternidade. De dentro da parede surgiu um som. No início, um lamento fraco, como o choro de uma criança. Mas logo ele cresceu. Tornou-se um uivo prolongado, agudo,
gutural. Era um som que não pertencia a este mundo. Uma mistura de agonia e triunfo. Os policiais paralisaram. Seus rostos ficaram pálidos sob a luz das lanternas. Com um furor súbito, eles avançaram sobre a parede. Usaram picaretas e mãos nuas para arrancar os tijolos. A parede ruiu. O cadáver da minha mulher, já inchado e com manchas de decomposição, caiu para a frente. E ali, sobre a cabeça dela, com a boca aberta em um grito eterno e o único olho brilhando como uma brasa do inferno, estava a besta. O gato. O monstro que me seduziu ao assassinato e agora me entregava ao carrasco. Eu o havia emparedado vivo. E ele esperou. Ele esperou pacientemente pelo momento de soltar aquele grito para garantir que eu nunca mais tivesse paz. Nem nesta vida, nem na próxima. E esse foi o pesadelo de hoje. Se você gostou da experiência, não esqueça de esmagar o botão de gostei e verificar se já está inscrito no canal Kurnamu com o sino ativado. Agora, nós queremos ouvir você. A sua opinião define o futuro do canal. Deixe um comentário abaixo respondendo: qual tipo de terror você prefere ver a seguir? Mais vídeos neste mesmo estilo? Adaptações de clássicos da literatura de terror? Ou os contos originais criados pela equipe do Kurnamu? Diz aí nos comentários, nós lemos todos. Até o próximo vídeo.